Era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Era tanto silêncio e tão leve o ar que se alguém aguçasse o ouvido, talvez pudesse até escutar o sereno na solidão. Olá, pessoal, tudo bom? Hoje o nosso assunto é modernismo, o romance de 30. Como é que foi essa geração? A segunda geração do modernismo no Brasil. Ok, essa geração ela vai ser marcada por denúncias. Ela utiliza o mesmo tipo de linguagem que a primeira geração iniciou lá em 1922 com a Semana da Arte Moderna, só que ela é uma geração diferenciada, porque essa geração, além de trazer o novo, trazer uma linguagem coloquial, algo com termos muito mais voltados para a realidade das pessoas, ela vai introduzir regionalismos. A obra que eu li para vocês, um trechinho, só o primeiro parágrafo, ela se chama O Tempo e o Vento, do nosso queridíssimo Érico Veríssimo. E esse romancista, como muitos outros, eles vão dar uma cara diferenciada agora ao nosso modernismo. O modernismo vai ser inclusive chamado como neorrealismo, porque ele traz algumas ideias, algumas intenções que o realismo e o naturalismo tentaram trazer para a gente no século XIX, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos ter vários autores, mas especialmente a região Nordeste, ela vai ter um lugar neste momento. Por quê? Por que região Nordeste? Porque existia e existe algo um pouco diferenciado das outras regiões, que é o clima. E esse clima, ele trazia muita dor, muito sofrimento com a seca. Obviamente, a seca as pessoas estavam sofrendo, né? E elas acabavam retirando-se daquelas regiões, e por isso elas são chamadas, obviamente, de retirantes, e os autores eles vão mostrar a saga desses retirantes nessa época, tá certo? Então, assim, principalmente a situação do homem, o que mais? A gente vai ter alguns autores que contribuem para isso, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho só sobre José Américo, vamos falar também da Raquel de Queiroz, vamos falar de Graciliano Ramos, vamos falar do José Lins do Rego, do nosso querido Érico Veríssimo e também vamos falar um pouquinho sobre Jorge Amado. Vamos lá então, pessoal? Muito bem, José Américo, ele tem uma visão realista do sertão. Ele inaugura essa temática social, essa temática que esses outros escritores que eu citei para vocês, eles vão seguir aí no rumo, tá bom? Ele também tinha ali uma certa veia política, tanto que ele assume como governador da Paraíba. A obra que vai introduzir a segunda geração do modernismo no Brasil, ela é chamada de A Bagaceira. A bagaceira, ela traz aí uma metáfora e ela dá um pouquinho dá uma duplicidade. Por quê? Porque tanto a bagaceira, ela nos remete aos bagaços da cana-de-açúcar. Quem já comeu cana sabe que morde, sobra um bagaço que depois é jogado fora. E também tem uma relação com o bagaço que o ser humano vira. O ser humano, por ter sofrido, por ter sido dilacerado, né, maltratado, massacrado nesse cenário aí da cana-de-açúcar e do engenho, tá certo? Ok. A bagaceira, então, sem contar a denúncia social, né, que as pessoas que acabam sendo escravizadas, sofridas, né, apesar de receberem aí um certo valor, mas todo esse sofrimento que as pessoas são submetidas no engenho. Beleza, a Raquel de Queiroz, ela vai trazer uma obra um pouco diferenciada. Ela vai, aos 20 anos, ela vai escrever uma obra chamada O 15. E nessa obra, ela vai retratar a seca
ocorrida no Brasil em 1915. E nessa obra, ela também vai fazer toda uma denúncia de miséria, a miséria em que as pessoas que sofrem por não ter comida possuem, mas também uma miséria que pessoas que teriam certas condições de auxiliar, elas tem um total descaso. Então a miséria aqui também é ambígua, certo? O nosso próximo autor vai ser Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, ele traz aí um regionalismo universal. A obra ela pode ser vista sob dois planos. O plano regional, que é o estabelecimento do meio físico. A pessoa nasceu neste ambiente, a pessoa vai ter características deste ambiente, e também universal, ou seja, a pobreza dos seres humanos, a condição social, os sentimentos dos personagens de forma geral. Outro autor importante para nós citarmos é o José Lins do Rego. José Lins do Rego, ele cresceu, ele viu aí a ascensão dos engenhos de açúcar e também viu a sua decadência. E ele vai retratar na sua obra esse descaso, esse sofrimento das pessoas, e uma das obras que nós podemos citar é Menino de Engenho. Então, o outro autor que eu vou trazer para nós hoje é o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, um gaúcho que traz pela primeira vez na literatura, alguém do Sul escreve uma obra nossa, com características muito peculiares, muito daqui. A obra que a gente vai destacar, essa que eu comecei a aula de hoje lendo, é O Tempo e o Vento. Nessa obra, O Tempo e o Vento, o Érico Veríssimo, ele põe a história do Rio Grande do Sul e ele mostra aí, né, o processo de criação da cidade de Santa Fé, tá certo? E o nosso último autor seria Jorge Amado. Jorge Amado, baiano, apaixonado pelas coisas de lá, ele vai trazer uma obra que não vai ser tão prestigiada quanto as dos demais, mas ela é uma obra totalmente recheada de denúncia também. Ele vai lá pegar personagens do cotidiano, pessoas muito simples, e ele vai trazer para sua obra, e ele escreve assim ricamente, né, colocando também termos do cotidiano, os regionalismos ali, uma linguagem, utilizando uma variação linguística só dele, né, ou só dele, ou enfim, bem regional mesmo da Bahia. E ele vai trazer obras como, por exemplo, Capitães de Areia, que é uma obra que até hoje ela traz assim, ela diz muito pra gente, com personagens que, imaginem, gente, há praticamente quase um século, ela ainda é muito atual para nós. Então, pessoal, agora eu falei um pouquinho sobre a prosa no modernismo. Daqui a pouquinho mais a gente vai conversar sobre a poesia na geração de 30, certo? Até mais!